Deixe para amanhã. Já faça agora a sua contribuição. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, para ajudar a Canção Nova a seguir em frente na missão de evangelizar. E aqui eu quero trazer o testemunho da Daniele, que ela fez da graça de Deus, e ela me dizia aqui no testemunho, principalmente de que tudo pode ser mudado pela força da oração. E ela disse assim: Val, isso eu aprendi com vocês. Bom dia, eu me chamo Daniele, sou mãe da pequena Heloísa de 3 anos. Quero partilhar o meu testemunho de imensa gratidão pela graça recebida. No mês de outubro, numa segunda-feira, minha filha caiu da cama. Eu a socorri e não havia nenhuma anormalidade. Amanheceu e no decorrer do dia eu notei que ela estava meio diferente, assustada, chorosa, o tempo todo querendo a minha presença ali perto. E aí, na terça-feira, eu percebi que ela já estava com febre e ânsia de vômito. Levei ao pronto-socorro, mas ela foi liberada e voltamos para casa. Os dias foram se passando. Na quinta-feira, eu olhei e percebi que os olhos dela estavam meio tortinhos. E eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Voltei ao médico, fui no oftalmo e mesmo assim o médico dizia que não havia nada errado. Levei no neurologista por causa do tombo, mas o médico disse, olha, em 3, 4 dias vai voltar ao normal. Mas ainda assim minha filha não estava bem. Na sexta-feira fomos fazer novos exames que o pediatra havia pedido. E fui percebendo que ela não estava bem, já no meu colo. O corpinho jogando para trás, o pescoço com rigidez. Viemos para casa após o exame, ela muito sonolenta e as situações só foram se complicando. Quando foi pelas 18 horas, ela parou de falar. Chegamos ao hospital, minha filha já não andava mais. Na manhã de sábado, ela estava internada, mas naquela condição que ninguém sabia o que estava acontecendo. Começou a convulsionar e foi um desespero só. Foi uma situação muito complicada, parada cardíaca, e eu sempre repetia aquilo que eu aprendi com vocês. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Eu fiquei repetindo a palavra de Deus, pedindo que o Senhor pudesse resgatar a minha filha. Ela foi parar na UTI. O estado era grave. Foi diagnosticada com uma suspeita de meningite bacteriana e encefalite viral. Fomos até para outra cidade. Ela ficou 1 semana entubada e sedada. E imagine para o coração de uma mãe ver a sua filha nessa condição. Para mim era uma dor inexplicável, mas eu estava firme, confiante na oração e na palavra de Deus. E ela foi ali se submetendo ao tratamento. Os médicos sem nos dar esperança. Mas com a graça de Deus, pela força da palavra de Deus, minha filha voltou para casa. Aquilo que surpreendeu os médicos. E mesmo eles dizendo que ela não conseguiria reaver os movimentos, foi surpreendente. Hoje ela corre, pula, dança, voltou para a escolinha. Deus seja louvado pela força da oração. Foi a intervenção de Deus sobre os médicos e os medicamentos. Obrigada, Canção Nova, por nos inspirar na fé e na oração. Com carinho, Daniele da Cruz, mas a gente pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então vamos também nós tomar posse desta palavra e dizer, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É palavra de Deus. É uma garantia do Senhor para nós. É como que uma promessa. Se você pergunta onde é que está esta palavra, na Bíblia. Salmo 90 em algumas, Salmo 91 em outras. E ali você encontra uma palavra de Deus para todo aquele que nele confia. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Em todas as circunstâncias que nos acompanhar no dia de hoje, nós não podemos nos esquecer que se nós estamos unidos a Deus, o Senhor nos livrará e nos protegerá. Bendito seja Deus por esse testemunho. Bendito seja Deus. Amém. Nós confiamos no Senhor.
E a frase de hoje é do nosso querido Monsenhor Jonas, né? Nesse mês especial do seu aniversário. Escutem só. Mesmo que você esteja na pior, Jesus o está te chamando agora. Olha só, é agora. Mesmo que você esteja na pior, Jesus o está te chamando agora. Monsenhor Jonas Abib nos fala, nos ensina. Muito bem, bendito seja Deus por isso. Já que ontem nós celebramos os 58 anos de vida sacerdotal do Monsenhor, tantos sacerdotes que também no dia de ontem se ordenaram, o diácono Nelson Correia também. Nós queremos aproveitar essa palavra do Monsenhor, um mês de homenagem a ele, e cantar uma canção que diz muito desse chamado que o Monsenhor Jonas trouxe para nós. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. A palavra de hoje. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Mais uma vez o Senhor nos chama, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. E bonito é que ele quer uma resposta. Ele quer todo dia uma resposta, é diária, todo dia, de você, irmã. É difícil a caminhada, e por isso ele te estende a mão e continua a nos dizer, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Amém, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Qual é a sua resposta? Ele quer uma resposta de você, todos os dias. É difícil, às vezes, a gente prosseguir, se a gente não segura na mão dele. Está na hora de você segurar na mão de Deus. Jesus estende a mão dele para você.
mas a resposta só você pode dar. Ele quer essa resposta. E tem que ser uma resposta renovada a cada dia, que nem o maná. A de ontem não serve para hoje. Eu sei que às vezes a gente renova a nossa resposta num sim dado em alta voz, num sim traduzido em palavras, mas o nosso sim precisa ser traduzido na vida. Às vezes de manhã a gente não diz, Senhor, quero de novo dizer sim a Ti. Mas a maneira como nós nos levantamos, dispostos, com coragem, e se está sem coragem, sem força, busca força na oração, e se não vê perspectiva de continuar, segura na mão de Jesus e vai. Isso é responder sim com a vida a Jesus. E aí? Que resposta você vai dar? Jeremias capítulo 29, versículos do 11 ao 14. Jeremias 29, do 11 ao 14. Olha o que Deus fala para você nesta manhã. Olha a resposta de Deus para você. Todo dia Ele quer uma resposta de você, irmão. Mas todo dia Deus dá uma palavra para você. Dá resposta à sua oração. E olha a palavra dele para você que está buscando uma resposta de Deus. E que agora parou para orar conosco. Assim diz o Senhor Deus a você. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade. De felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Mudarei o vosso destino. Vou reunir-vos de todas as terras e lugares, por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, e trazer de volta para este lugar do qual vos exilei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, enquanto eu proclamava que esta palavra para todos nós, nem vou dizer para você, porque esta palavra é de Deus para mim também. Enquanto eu proclamava esta palavra, justamente nessa parte que está escrita aqui, mudarei o vosso destino. Vou mudar a sua sorte. Vou mudar o rumo para onde você ia. Eu me lembrei de um testemunho que nós recebemos não tem muito tempo, de um homem que veio participar de um acampamento de oração aqui na Canção Nova. E ele tinha feito um voto íntimo, um voto secreto, de que ele não viveria mais que 50 anos. E ele estava chegando ali aos seus 50 anos. E esse voto íntimo, esse voto secreto, recaiu sobre ele como uma verdadeira maldição. E ele começou a perceber a proximidade da morte. E estava aqui no acampamento de oração quando o sacerdote, diante do Santíssimo, proclamou: há aqui um homem que morreria esse ano, mas o Senhor, nosso Deus, está rasgando
esse atestado de óbito precoce. Você vai viver e não morrerá. Você, e o padre ainda disse, você tinha feito um voto de que você não viveria mais do que 50 anos. Mas o Senhor está revogando essa sentença de morte que você estabeleceu contra você mesmo. E ele sentiu ali na hora uma grande libertação. E agradeceu a Deus, louvou ao Senhor por isso. Terminou o acampamento, você sabe, os acampamentos terminam sempre no domingo. Na segunda-feira, em casa, ele começou a passar muito mal, muito mal. E foi levado às pressas para o hospital. E foi diagnosticado que ele estava com pedra na vesícula. E quando os médicos o abriram para poder operar da vesícula, encontraram ali um estrangulamento de órgão por causa de uma hérnia, que estava silenciosamente levando-o na direção da morte. E os médicos disseram que foi ali uma cirurgia delicada pela qual ele ia passar e disse que aquilo seria a morte dele. Tem uma cartinha dele por escrito. E eu fiquei pensando comigo, como é poderoso e cheio de misericórdia o nosso Deus, que muda o nosso destino, que vê aquilo que nós somos incapazes de enxergar. Nosso Deus que vê até o que os médicos não enxergam. Não foi o testemunho que nós acabamos de ouvir agora? Da criança que caiu do bercinho, aparentemente é tudo normal. A mãe foi acompanhando o processo ali, ó, de adoecimento, o agravamento da situação da criança. Correu diante dos médicos, leva para um, leva para outro, ninguém encontra nada, mas a pior era tal que os médicos declararam qual seria o destino. Não foi isso, Valdênia? Era morte, não era? Morte. Foi parar na UTI e a mãe estava avisada que a criança não ia sobreviver. Não ia sobreviver pelo diagnóstico dos médicos. Nós nunca desprezamos, gente, o diagnóstico dos médicos, porque nós sabemos que pelas mãos do médico Deus atua na nossa vida. Mas nós não paramos no diagnóstico dos médicos. Mesmo quando muitas vezes o médico diz, não tem jeito, acabou, é o fim, vai morrer, não tem cura. O Espírito Santo diz ao nosso coração para continuar acreditando, e nós somos testemunhas de que Deus muda o quadro. Deus muda o destino. Deus muda o rumo para o qual a pessoa ia. Deus tem poder de mudar os rumos da sua vida se você der a Ele a resposta. Todo dia. Ele espera uma resposta de você, irmão. É difícil a caminhada, mas Ele lhe estende a mão, você não vai caminhar só. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Porque se você desistir, é virar as costas para a mão estendida de Jesus. Desistir é dispensar Deus de nos ajudar. É isso que significa desistir. Imagine você que Jesus vem ao seu encontro para socorrer sua fraqueza, para socorrer sua aflição, para tomar você nos braços, e vem de braços abertos, mas à medida que Ele vai se aproximando, você vira de costas. Desistir é virar de costas para a ajuda de Deus. Mude os rumos, mas não desista. Porque às vezes a gente pensa que não desistir é insistir teimosamente numa direção. Se a direção estiver errada, amigo, muda. Mudar não é desistir.
Mudar é insistir na direção correta. Não é? Nem sempre a gente tem o caminho claro diante dos olhos. Tem trilha que a gente precisa descobrir. Quando você cai no meio do mato, onde nunca foi desbravado nada, você vai ter que achar o caminho. E você não sabe como é que vai ser. Sabe? Às vezes você marca uma direção, mas no meio do caminho tem um fosso, tem um córrego, tem uma montanha, tem um perigo evidente. Então você vai ter que mudar a rota para chegar ao seu destino. Mudar não é desistir, é insistir na direção certa. Agora, desistir é desanimar de tudo. Quem tem Jesus, só uma coisa não pode fazer: não desista. Pegue nas mãos do Senhor. Deixe Jesus conduzir você nesse momento de dificuldade, em que você diz, é difícil demais. Mas como disse a palavra de ontem para nós, ah, Senhor, para Ti nada é muito difícil. Repita comigo, ah, Senhor, para Ti nada é muito difícil. Nada é difícil demais para Deus, tenha confiança. E olha, o Senhor vem dizer a cada um de nós nesta manhã, eu sei muito bem, não é que eu sei de qualquer jeito. Você já viu quando a mãe da gente ou o pai vira para a gente dizer assim, sei muito bem onde isso vai dar? É nesse sentido que Deus está falando para você. Sei muito bem do projeto que eu tenho em relação a você. E não é um projeto de desgraça. Amém. E não é um projeto de infelicidade. Não é um projeto de perdição. Não é um projeto maldito, não é um projeto para esculhambar você. Não é como eu trouxe aqui esse testemunho desse homem que fez esse voto secreto. Gente, esse não era o projeto de Deus para a vida dele. Esse foi um projeto que ele acabou atraindo sobre si. Como é que nós vai entender a cabeça da gente, não é verdade? Olha, como eu tive dificuldade em pôr a minha cabeça no lugar. Os primeiros anos da minha conversão foi para pôr a minha cabeça no lugar. Porque, dependendo de como a gente vive, desordena a mente da gente. Dependendo da família onde a gente cresceu, desordena a cabeça da gente. Dependendo do que foi ensinado para você, você tem uma vida desordenada, porque o que você aprendeu não bate com a realidade, mas foi o que você aprendeu. E olha, quantas casas nas quais as pessoas crescem ouvindo palavras terríveis, palavras negativas, palavras malditas, que vão entrando, vão ficando, ao ponto da pessoa assumir isso sobre ela mesma e traçar para si um projeto de derrota. Eu não vou dar conta, a minha vida não vai para frente, tudo que eu começo eu não termino, é só eu pôr as mãos que a coisa desanda. Eu nunca tenho sorte, tudo acontece de errado comigo, é sempre na minha vez que as oportunidades acabam. São pensamentos que vão entrando em nós por força da tentação. Sabe, não se engane, que muitas vezes o diabo inspira isso na boca e no coração das pessoas que estão à nossa volta, para naqueles momentos mais marcantes dizerem isso para nós. E isso vai criando uma cadência na vida da gente, ao ponto da gente assumir para nós um projeto de vida fracassado e às vezes mortal. Mas esse não é o projeto de Deus para você. Não é projeto de Deus que você se mate. Não é vontade de Deus isso para você.
Nunca. Não é vontade de Deus que você tenha uma vida triste, apagada. Então o Senhor te diz: eu sei muito bem do projeto que tenho em relação a você. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Esse projeto de sofrimento não é o meu plano para você. Tenho para você um projeto de felicidade. Vou dar a você um futuro. Vou dar a você uma esperança. Qual futuro? Qual esperança? Como é que isso entra na vida da gente? Quando me invocardes, ireis em frente. Será que não está na hora de você chamar Deus? Será que não está na hora de você tomar a decisão de não levar mais essa questão adiante, se não for pela força de Deus? Se não for com a sabedoria de Deus? Tem coisas que a gente não tem como renunciar. São responsabilidades nossas. Não adianta você dizer assim: eu quero lavar as mãos, eu não quero mais pensar nisso. Pode falar, meu filho, vai bater na sua porta de novo, é responsabilidade sua. Às vezes a gente fala, né, no momento da raiva: vou lavar as minhas mãos, eu não vou dar mais pitaco. Não passa meia hora, está dando pitaco de novo. Às vezes quem ouve fica até aliviado: ai, graças a Deus, não vai dar mais pitaco. Ó, tira a égua da chuva, daqui a pouco vai dar de novo. Porque não adianta a gente falar que a gente não vai entrar em algumas coisas que dizem respeito a nós. Mas você já fez a experiência, você já viu que apesar de todas as suas tentativas, a coisa não vai para frente. Não vai para frente. O que está faltando? Quando me invocardes, ireis em frente. Como essa mãe que viu a situação da sua filhinha estacionar. Como essa mãe que viu a sua filhinha ir morrendo aos poucos. Começando com rigidez, com os olhinhos ficando vesgos, parando de falar, parando de andar, ataque, parando o coração. Ataque cardíaco. Você quer evidência maior de algo que parou? A vida da menina estava parando. Mas o amor desta mãe e a fé desta mãe não permitiu que ela parasse. E aí vem a palavra de Deus: quando me invocardes, ireis em frente. Como esse homem que não ia passar daqueles 50 anos, tenho certeza que ele não iria passar. Quando me invocardes, ireis em frente. Não ia, mas agora vai. Porque diz o Senhor: vou mudar o seu destino. Onde era morte, eu colocarei vida. Onde era sofrimento, eu colocarei felicidade. Onde não havia futuro, vou dar futuro a você. Bobo de você se não tomar posse desta palavra. Iludido de você se preferir dar ouvidos àquilo que te destrói, aquilo que te joga para baixo, do que dar ouvido àquele que pode te elevar até as alturas. Olha a palavra de Deus: quando me invocardes, ireis em frente, quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Meus queridos, nós temos que colocar fora do nosso coração o medo de Deus não nos ouvir. Afastar essa cisma que a gente tem de que Deus não nos escuta. Jesus estava na barca com os discípulos quando arrebentou uma tempestade. E eles ficaram tomados de medo, porque eles acharam que eles iam afundar por causa da violência dos ventos. E Jesus, voltando-se para eles, disse: para que tanto medo? Homens de pouca fé. Para que tanto medo se Jesus está com você? Tire do seu coração
Esse medo de que Deus não vai te ouvir, porque Ele não trai quem confia nele. Ele não quebra a promessa dele. Quando me invocardes, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, me encontrareis. Vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, de todo o coração. Quando você reza com fé e com amor, milagre acontece. A gente precisa aprender isso. O primeiro milagre que acontece quando nós oramos com fé e amor é que nós fazemos a experiência de Jesus vivo junto de nós. Porque Jesus é Deus conosco. Qual é o milagre da oração, Márcio? Porque a oração presentifica Jesus junto de nós. A oração tem o poder de nos colocar na presença de Deus. Quando você se sentir acossado pelo demônio, ore. Ore clamando pela cruz de Cristo. Porque a sua oração tem o poder de pegar você e levar a 2000 anos atrás diante de Jesus crucificado. Onde o sangue do Senhor Jesus, que atravessa a barreira do tempo, porque está na eternidade, realiza uma libertação tão poderosa na sua vida, que o diabo é incapaz de continuar na sua presença. A oração tem o poder de colocar a gente diante de Deus. A oração nos põe aonde o demônio não vai. Por isso nós precisamos rezar. Ainda mais quando a gente se sente atormentado nos nossos pensamentos. Jesus é Deus conosco. Não precisamos ter medo. Você já se perguntou por que aquele que pode ver em poder e glória quis ver como uma criança? É o que a gente celebra nesse mês, né, do Natal. Ele veio como uma criança. Você sabe por quê? Porque nenhuma criança traz medo para a gente. E porque na criança existe uma promessa de recomeço. A família recomeça no bebezinho que chegou. Quanto casal estava por um fio para terminar o matrimônio? E às vezes o bebê que chega vem trazendo tanta graça, tanta bênção, que aquela família se consolida, se reconstrói. Eu não estou dizendo aqui que engravidar é remédio para problema de casal. Então a gente não tem coragem de resolver nosso problema, vamos ter filho. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que a criança que chega traz sempre uma bênção de Deus com ela, e muitas vezes, com a chegada daquele bebezinho, também vem a cura dos relacionamentos. Vem o maior amor entre marido e mulher. A família parece que lança raízes mais profundas, não é? A família recomeça no bebezinho que chegou. E com Jesus é um recomeço com Deus. É recomeçar com Deus. Jesus é a garantia de que acima de todo mal, Deus é sempre por nós. Deus quis ficar ao nosso lado. Sabe, não entenda Natal como Papai Noel, rena, luzes e presentes. Tudo isso é bonito, sabe? E tudo isso teve raízes cristãs. Mas você sabe, o comércio aproveita tudo e transforma tudo para poder vender coisas. Então, às vezes, a gente esquece, não é? Que a árvore de Natal, essa árvore que a gente vê, é um pinheiro, porque o pinheiro é verde mesmo na neve. Nada tira a esperança daquela árvore. Ele sobrevive mesmo aos frios mais violentos, sempre verdinho. Só que no pinheiro do Natal tem frutos, você já viu? Essas bolas, as bolas de Natal são frutos, frutos vermelhinhos.
Porque quem está em Deus produz fruto em todo o tempo. Em Jesus, nós somos aqueles que produzem fruto o tempo inteiro. É isso que a árvore de Natal quer dizer para nós. Que do lenho da cruz veio toda a vida, uma vida que perpassa toda a nossa história, os momentos alegres, mas os momentos de dor, os momentos de vitória, mas também os nossos fracassos. Ali a esperança vibra. Por que tem luz? Porque Jesus é a luz do mundo. Por que Natal é... Tem gente que diz Natal das luzes. Não, todo Natal é o Natal das luzes, todo. Porque Cristo é a luz que veio para iluminar o mundo. Só que às vezes você vê gente que nem cristão tá lá, coloca as luzes do Natal, põe a árvore, faz tudo, só porque é bonito, aí é só a casca. Todos esses sinais são muito bonitos, mas não tem nenhum que supera o presépio. Nenhum. Porque Natal é Deus dizendo a você que você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Uma criança nos foi dada para dizer para nós que a vida brota no meio de nós. Em Deus você pode recomeçar. Que nesta nova tentativa, é Deus dizendo para mim e para você que nesta nova tentativa, tudo pode ser diferente, porque Deus está com você. Márcio, eu já tentei tantas vezes, tenta de novo, tenta com Deus, tenta agora. Márcio, mas eu já venho tentando, tenta rezando, mas eu já venho rezando. Aqui está uma coisa que você pode fazer melhor. Quando esgota todas as nossas possibilidades, quando nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tem uma coisa que a gente ainda pode fazer, rezar. E se rezou, rezar mais ainda. Eu lembro de uma vez, o Padre Léo contando, disse que uma senhora chegou para ele e disse assim: Padre Léo, eu estou pensando em acabar com o meu casamento, porque eu já fiz de tudo e o meu marido não muda. E o Padre Léo olhando para aquela mulher, de cima e embaixo. Aí ele falou, mas a senhora já fez de tudo? Já fiz de tudo, Padre Léo, já fiz de tudo para o meu marido mudar, mas ele é muito difícil. Eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa boa, eu tento agradá-lo, fiz de tudo, mas o meu marido não muda de jeito nenhum. O Padre Léo olhou para ela e disse assim, então levanta a saia. Ela fez igual você, ela congelou. Ficou olhando para ele, como é que é? Ele falou, levanta a saia. Aí ela, mas padre, ele falou, a maldade está na sua cabeça, que eu não mandei você levantar até a cintura, é para levantar só até o joelho. Aí ela levantou até o joelho, e ele já estava olhando para ela, uma mulher de mãos muito bem feitas, de unha feitinha, toda cheia de cremes, e o joelho bonitinho. Ele apontou para os joelhos dela e diz, a senhora ainda não fez tudo que está ao seu alcance. Cadê os calos nos seus joelhos, em oração pela sua família, pelo seu marido e pelos seus filhos? Se nós não rezamos o suficiente, nós ainda não fizemos tudo que está em nosso alcance. Quando orardes, é que ireis em frente. Gente, a nossa vida é movida pela oração. Olha, quanto mais pesada uma vida, mais ela precisa de força. Você empurrar um Fusca não é igual você empurrar uma caminhonete, que não é igual você empurrar um ônibus. Às vezes você vai começar e parece que nem está saindo do lugar. Você vai empurrando, você vai fazendo uma força, mas de tanto você fazer força, o ônibus vai saindo do lugar. Ah, mas para empurrar um ônibus tem que ser muita gente. Não, às vezes uma pessoa só até consegue. Mas é devagarinho, é insistindo, não é empurrando e parando. Quando você para, volta tudo a estaca zero, você começa do zero de novo. Aí a força tem que ser grande de novo. Muita gente sente uma grande dificuldade em mover as situações da sua vida porque usou a oração como uma pessoa que vai empurrar um ônibus, para. Empurra um pouquinho e para. Não, você tem que manter a força. Você tem que manter a perseverança.
Você tem que, olha, igual mistura fermento na massa, você tem que ir misturando a sua oração naquela situação. Vai misturando a oração, vai misturando, vai chamando pela presença de Deus, vai confiando em Deus, vai pedindo a sabedoria de Deus. Eu te juro que essa massa vai fermentar. Eu te juro que esse bolo vai dar bom. Você verá com seus próprios olhos, mas tem uma coisa que você precisa fazer. Quando orares, ireis em frente. É procurando o Senhor que você o encontra. Então eu lhe garanto que nessa tentativa que você faz com Deus, tudo pode ser diferente. Por quê, Márcio? Porque Deus vai estar com você, porque você permitiu Deus estar com você, porque você não desistiu, porque você não empurrou com a oração um pouquinho e parou, mas você manteve o vigor da oração. Mesmo que a sua oração seja fraca, ela consegue se ela for insistente. Mais vale a oração fraca e insistente de uma pessoa do que a oração forte e cortada, pontual de uma outra. Não é a gente rezar um pouquinho e parar, é a gente manter-se em oração, porque manter-se em oração é manter-se na presença de Deus. Enquanto você estiver na presença de Deus, você acha que o demônio vai conseguir ficar ali ao seu lado? Não vai. Enquanto nós vivemos essa vida, minha gente, nós precisamos aprender a não desistir. Aprenda a não desistir. Nós devemos confiar mais, nós precisamos pedir a Deus que nos inspire novos caminhos, que nos mostre alternativas para nós chegarmos na nossa meta e pedir a Deus, sobretudo, perseverança. Nós precisamos pedir a Deus essa graça. Mas estou fraco, estou desistindo, não aguento mais, estou perdendo minha esperança. Então peça a Deus perseverança. Confie mais. Vou confiar mais em Deus. Esses dias eu me peguei tendo uns pensamentos assim negativos, pensamentos pessimistas. Disse, não, vou confiar mais. Esse pensamento é falta de confiança. Vou confiar mais, vou acreditar sim naquilo que deve ser acreditado e não na derrota. Vou contar para você um segredo. A vida, ela parece sombria até a gente decidir recomeçar. Enquanto você não decide recomeçar, sua vida é escura, sua vida é nublada. Mas quando nós tomamos a decisão de recomeçar, é imediato, a alegria entra no coração da gente. Por que você vai ficar adiando? Por que você vai deixar para depois o remédio que você precisa, que você pode tomar agora? Nós temos que aprender a recomeçar sempre, gente. Inclusive para um dia nós ensinarmos isso aos nossos filhos. Uma das coisas mais importantes que você pode ensinar ao seu filho, à sua filha, é recomeçar. Porque se o seu filho aprender a recomeçar, a vida será uma escola para ele. Aprendeu, apanhou aqui, bateu contra a parede ali, mas ele se levanta e ele começa. Com essa queda ele aprendeu onde tem tropeço, ele aprendeu onde tem buraco, ele aprendeu onde tem uma parede. De tanto tentar ele vai ficar bom. Ensine o seu filho a recomeçar. Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Com a vida, com seu testemunho. A infância é o período em que a criança aprende as coisas mais essenciais e mais indispensáveis. Por isso, a parte mais importante da educação dos nossos filhos são as coisas que nós escolhemos, que nós queremos que os nossos filhos aprendam. É você quem faz essa seleção. Você ficar falando, argumentando, não tem sequer 1/1000 da influência que tem o seu exemplo verdadeiro. Tem muito pai que é bom de papo, mas o seu filho não olha para as suas palavras, o seu filho olha para a sua vida. Não adianta um pai chegar para um filho
e dizer assim: você tem que escolher bem a sua esposa, você precisa ser uma pessoa presente na sua casa, você precisa ser fiel à sua mulher, quando ele vive num bordel, quando ele gasta o dinheiro dele fora de casa, quando ele divide a mesa com os amigos de boteco, mas não divide a mesa com as pessoas da casa dele, arruma tempo para os de fora, mas não tem tempo para os de dentro. Isso aí é um ensinamento cruel. O que nós ensinamos fica sem valor quando os nossos filhos nos vêm fazendo o contrário daquilo que nós ensinamos. O que adianta você dizer ao seu filho que não desista, quando nós mesmos não temos coragem para recomeçar? Não, conosco, não. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. O que ensinamos para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, quando nós falamos de bondade, mas nós fazemos o mal? A ilusão de uma vida agradável e fácil, gente, é a ideia mais nociva que nós podemos inculcar numa criança, porque a vida não é feita só de coisas agradáveis. E eu te digo de verdade, inspirado da música que o Emmanuel trouxe para nós, Foi mesmo. é difícil a caminhada. A caminhada com Jesus? Não, irmão, a caminhada da vida, porque a vida não é fácil para ninguém. Quando você diz para o seu filho que tem vida fácil, você está mentindo. A vida não é fácil, e isso é iludir uma criança. É crucial que as crianças aprendam desde cedo a trabalhar, a fazer o bem, a recomeçar desde cedo. Coloque as mãos sobre o seu coração mais uma vez e peça: Senhor, eu quero dar esse testemunho na minha casa. Eu quero dar esse testemunho na minha vida, Senhor, para os meus filhos. Porque se eu viver bem a minha vida e tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, os frutos da minha vida, o meu testemunho educará meus filhos. Se você viver bem a sua vida, se todos os dias você tentar ser uma pessoa melhor, tentar recomeçar, os frutos, os resultados, o seu testemunho vai educar seus filhos. Este é o maior presente de Natal que você pode dar ao seu filho e à sua filha. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do seu matrimônio, não desista do seu trabalho, não desista de lutar contra essa doença, não desista, mas traga Deus para dentro do que você está vivendo com coragem. Até agora você tentou sem Deus, a partir de agora, escreva essa palavra no seu espelho: quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. E acrescenta embaixo entre parênteses: Senhor, tu me prometeste. E você verá se a palavra de Deus se cumpre ou não se cumpre. Vamos pedir ao Senhor que venha agora sobre nós com seu Santo Espírito. Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, envia teu Espírito Santo sobre nós, porque com ele nós podemos ter um novo começo nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no perdão a nós mesmos. Perdoe-se, peça o Espírito Santo para vir te ajudar, você a se perdoar. Perdoe-se para você recomeçar. Vem, Espírito de Deus. Nós te clamamos, ó Espírito, convence-nos dessa palavra, abre nossa mente para compreender, abre os nossos olhos para enxergar, nossos ouvidos para ouvir, e assim, verdadeiramente trilharmos esse caminho que o Senhor nos chama hoje. Alguém chama, Ele me ama e me conduz, é feliz. Ele fala, só escuto, para o mudo, e o que ele me diz, vem me
seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta, Ele quer uma resposta. É a perseverança todo dia de você, irmão. É difícil, Ele não nos engana, a caminhada, mas vale a pena. Por isso, Ele te estende a mão. Não caminhamos sozinhos, Ele está conosco. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, essa é a promessa, você vai entender porque é bom servir. Eu quero agradecer a Deus e nós podemos continuar esta oração por alguns minutinhos. E a imagem que me vinha era de um caderno branco, folhas brancas, para Deus nos dando a oportunidade de um novo recomeço. Mudarei o vosso destino. O que significa isso para você? Enquanto você ouvia essa pregação do Márcio, para muitos de nós, como se desvendasse os nossos olhos para enxergar situações que nós precisamos deixar de lado. Você que vive no vício, coloca a sua mão, uma mão com a outra aí, faça a sua oração, quietinho se você pode. Sente um pouquinho, você que está agitado. E deixe o Senhor falar ao seu coração as direções concretas, porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Ela nos leva a atitudes concretas na vida. E Ele já te mostrou durante a pregação essa música, você que ficou muito identificado com essa música, com esse convite de Deus, vem me seguir. Vem me seguir, eu te estendo a mão. É o Senhor que fala para mim e para você. Paula, você não está sozinho? Márcio, você não está sozinho? Filho, filha, acorda, você não está sozinho. E isso te dá coragem para recomeçar. E você não precisa pensar numa vida toda, você precisa pensar agora, nas atitudes que você precisa fazer hoje, no dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá clareza. Isso é graça do Espírito Santo. Junto com essa bênção de desvendar o olho de muitos de nós, o Senhor dá essa graça que você pediu, do batismo no Espírito Santo, da graça do céu, que te visita na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, coração aberto, graça de Deus que chega. Seu coração está aberto? Graça de Deus que alcança você. Muito obrigada, Senhor. Que coisa boa, hein, Val? Tô vendo você aí quietinho, tá querendo rezar mais? Tô querendo rezar mais, minha gente.
É verdade, nós precisamos ter essa confiança em Deus. Acreditar que com Deus a gente nunca está no prejuízo, né? Deus muda a nossa sorte, Ele nos ama e não vai permitir que o mal chegue à nossa vida se não for para de fato tirar um bem maior. Não é? E ontem, quando aquela senhora nos encontrou aqui embaixo, Val, você vai lembrar que é da cartinha de ontem que você contou, ela perdeu o filho, não foi? Mas ela veio cantar o Hosana Brasil mesmo com um desfecho que não foi o que ela gostaria, né? Ontem não era o que ela esperava. Não era o que ela esperava. Qual mãe que vai esperar isso? Mas eu vi uma mulher de fé, eu abracei, eu disse para ela, obrigado pelo seu testemunho, que você veio testemunhar que mesmo na dor, você não desistiu do caminho de Deus, e isso é verdade. Deus consegue nos orientar se a gente não desistir. É isso que o Márcio falou, né? Ela não desistiu. Isso mesmo, eu já vou trazendo testemunho, vou mostrar fotinho para vocês, porque esse testemunho tem fotinho, mas eu começo contando já a graça de Deus e aí agradecendo. Gente, quando o programa acontecia, muita gente enviando o Pix através do pix.doação@cançãonova.com. A gente está aguardando mesmo que você mande para nós a tua doação. Não tem valor estipulado, mas a Canção Nova precisa de você nesse mês de dezembro, tá bom? Então, abraços a tantos amigos queridos que foram passando por aqui pelo nosso e-mail, o seu comprovante. Já vou direto então ao testemunho, a graça de Deus sendo derramada em nossa vida. Deixa eu pegar aqui, que foi o Fernando que mandou para nós. No título ele colocou: tudo pode ser mudado pela força da oração. Olá, nossos amigos. Estamos vindo contar um pouco da nossa história e do que Deus nos permitiu viver nos últimos anos. Somos Fernando e Gleiciane, somos de Itaúna, Minas Gerais. Somos casados há 12 anos. No final de 2013, após 3 anos de casados, fomos presenteados com o anúncio de uma gestação muito esperada. Era um menino, nosso Felipe. Porém, ainda no início da gestação, descobrimos uma insuficiência placentária e a médica nos disse que o nosso bebê, ainda no ventre, corria risco eminente de morte. Ele não estava recebendo os nutrientes. Nos cercamos de oração e de ajuda de profissionais, mas com 31 semanas, quase 8 meses, a médica, como havia previsto, precisou antecipar o parto. Porém, as complicações da prematuridade ficaram bem evidentes dentro da UTI neonatal. Foram 6 dias de um verdadeiro calvário. Ora melhorava, ora piorava. E no dia 22 de maio de 2014, a médica nos chamou e disse humanamente que não tinha mais o que fazer, que o nosso bebê iria falecer. O pegamos no colo e foi muito difícil ver os batimentos cardíacos irem terminando. 130, 100, 60, 40, quanto sofrimento, até que de fato se cumpriu a promessa de Deus e o Felipe voltou para a casa do pai. Seguimos em frente. 8 anos se passaram e com esses 8 anos, muitas consultas médicas, exames, cirurgia e nada de chegar à segunda gestação. Em 2020, na quaresma, rezamos o terço da medalha das 2 cruzes por 40 dias, pedindo a Deus por nós e por nossas necessidades. E no dia 12 de julho de 2022, 2 anos depois de muita oração diária do terço da medalha das 2 cruzes, nós tivemos a graça de receber o nosso outro bebê, o nosso Pedro. Nossa gratidão a Deus por esta grande graça. Nós já estávamos nesse território eucarístico celebrando 19 anos de casado e tivemos o privilégio de conhecer todos vocês no Hosana Brasil. A Canção Nova nos ensina a rezar e a não desistir. E eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram. Vou fazer um book aqui, viu, diretor? Segura aí, Celso. Eles fizeram foto do Pedro no ventre. Olha aqui, na Canção Nova. Canção Nova. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo passar. Ai, meu Deus do céu. Olha só que coisa mais linda. Aqui já com o Pedro nos braços, na Canção Nova também, né? Olha só como a gente brinca, o body recheado. Mas aqui, ó,
com a gente. Olha, Paula. Meu Deus, é nóis. Ah, foi de ontem que eu quis ficar com ele? Exatamente. É uma fofurice esse Pedro, É gente. o pessoal de Ubá? Não, esses aqui são de Itaúna, são De mineiros Itaúna, também. foi outro casal, foi mesmo. Olha só que coisa mais linda. Aí esse bebê a gente quase pegou pra nós. Ó. É verdade. É aquilo que eles disseram. Tudo pode ser mudado pela força de oração. 8 anos de diagnóstico de que eles não poderiam ter filhos e eles não desistiram. Perseverança na Não oração. mudaram, mas não mudando só a direção, direcionaram para o lugar certo. Não entraram em Exatamente. desespero, mas escolheram orar. Insistiram no rumo certo. No rumo certo. Nós somos de Deus, né? Nós somos de Deus e que bom que Deus nos deu a graça de ter um canal de evangelização chamado Canção Nova, né? Eu sou agradecida, assim como vocês sócios assinam aqui as cartinhas dizendo é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quando a gente escuta um testemunho desse, a gente também diz é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela que a gente já tem resultado do esforço, Márcio, dessa família linda Canção Nova, que quer nos ajudar a chegar aos 100% desse mês de dezembro. Chegamos aos 28, Márcio. Subimos 4, né? Então Certo. tá aí os 72% que estão faltando. Nós temos pela frente os 16 dias úteis, 4,5% ao dia. Mais, o que significa isso? Significa que é possível. Significa que está em nossas mãos também. Significa que Deus quer que a gente chegue ao 100%. Ele nos dá a graça. Mas a graça de Deus produz os seus frutos em cooperação conosco. Então, cada um precisa trazer a sua parte também. É o óbolo da viúva, gente. Você lembra quando lá Jesus estava na entrada do templo e muita gente dava ouro e dava dinheiro e em grandes quantias e uma viúva foi lá e entregou pouquinho. Moedinha. E Jesus vira para os apóstolos e diz, essa daí deu mais do que todos. Eles disseram, mas como? Porque ela deu tudo que ela tinha. Aquilo que nós damos a Deus, que está dentro da nossa possibilidade de dar, Deus multiplica. Então hoje eu quero convidar todos aqueles que se sentem como aquela viúva, que acham que o que tem é pouquinho demais e que não vai fazer diferença. Aos olhos de Deus é a maior doação. Então ajude a Canção Nova, né? Então, já que até no finalzinho do programa, meu pedido para você e o pedido de cada um de nós, faça a sua doação, doação.cançãonova.com. Se você entrar aí, você vai ter as contas, você vai ver como fazer uma transferência, você vai ter a nossa chave do Pix, você consegue imprimir um boleto, mesmo sem você ser sócio, você consegue imprimir o boleto. Todos os meios estão à sua disposição. Eu tenho certeza que você vai achar um que é mais fácil para você. O importante é agora, gente, a família Canção Nova se animar, se unir e partir para a prática. Vamos lá, não é? vamos lá. Fazer com que essa ajuda se torne concreta. Opa, vamos lá, a gente espera você. O Márcio deu o endereço, agora você encontra a sua forma. Tem gente que já acostumou, tá doando pelo Pix, né? Chega rapidinho aqui para nós e inteiro, né? O valor que você escolher em 7 segundos está aqui. Ô Paula, inclusive teve uma sugestão, acho que é a Jaide. Jaide, é ela mesma. Ela disse assim, Val, eu fiz o Pix, Jaide Costa, fiz o Pix em homenagem ao Monsenhor Jonas. Lança aí, Val, Pix Monsenhor Jonas, porque ele completou 58 anos de vida sacerdotal. Ela disse, eu já comecei e estou desafiando a todos a também fazerem o Pix em homenagem aos 58 anos de vida sacerdotal do Monsenhor Jonas. Fica aí a dica também. O bom do Pix, porque mesmo no final de semana você pode nos ajudar. Então hoje é sexta, mas sábado e domingo você também pode se organizar junto com a sua família para ajudar a Canção Nova nesta evangelização. Obrigada, Val. Boa sexta-feira, bom Osana Brasil. Osana Brasil para todos nós. Márcio, daqui você já vai pro palco. A gente se encontra no palco. 10h30 está começando a pregação. Combinado, a gente vai acompanhar contigo. Eu convido você para continuar com a gente. Amanhã às 2h é a minha pregação no Osana Brasil. Vem pra cá, vai ser bom demais encontrar você. Manuel, obrigada, viu? Vamos encerrar com música? Vamos lá, gente. Deus abençoe. Maestro. Daqui a pouquinho também vou indo lá pro palco. Até segunda, mas a gente vai continuar aqui no Osana Brasil. Termina Deus abençoe. Só um abraço pessoal lá de Curitiba. No outro final de semana tem Abraça Curitiba 2022. Eu, para Adriano Zandoná e Ironi Spudaro, na Casa de Missão da Canção Nova, 17 e 18 de dezembro, tá bom? Pegando esse abraço, né? Vamos lá.
Vamos lá. É chegada a hora de celebrar a vitória de Deus na sua vida. Vem com alegria comemorar os feitos de Deus na sua história. Partilhar com os irmãos tudo que Deus fez e juntos proclamar.